E aí, seus olímpicos, vocês estão acompanhando o nosso Brasa lá nos Jogos de Paris? Eu tô tentando, não dá pra ver tudo, mas aqui e ali eu sempre tento pegar uma coisinha ou outra. No momento que eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, eu acabei de assistir pelo menos um trecho, e o melhor trecho, que foi o trecho final da prova final das meninas da ginástica artística, que ganharam um bronze inédito pro Brasil, um bronze histórico, foi muito legal. E eu tava pensando já há alguns dias a fazer um vídeo indicando alguns filmes sobre as Olimpíadas e também sobre os esportes olímpicos. Quando eu fui fazer uma pesquisa para lembrar dos filmes, né, tentar buscar na memória aqueles dos quais eu mais gosto para indicar para vocês, eu fiquei surpreso de lembrar que tem muito pouca coisa comparativamente, por exemplo, com os Jogos Olímpicos de Inverno, que são menos importantes, não só pra gente do Brasil, que não levamos ninguém por motivos óbvios para esses jogos, mas internacionalmente falando, dá para dizer também que os Jogos de Verão, que são esses do meio do ano, que estão acontecendo agora lá em Paris, são os mais populares, são os mais importantes, são aqueles que têm maior representatividade, que levam delegações de praticamente todos os países do mundo. Então eu vou indicar aqui 7 filmes sobre os Jogos Olímpicos de Verão. Alguns são documentários, outros são filmes de ficção, uns vão ser mais sobre esporte, outros vão ser mais sobre o lado político das Olimpíadas, e com certeza você vai gostar de algum deles, então papel e caneta na mão, que aí vem as dicas de filmes sobre as Olimpíadas. Eu vou começar indicando um filme que fez muito sucesso lá nos anos 80, até os anos 90, que é quando eu era criança e que eu comecei a assistir a mais filmes, ele ainda era bastante popular, que é o Carruagens de Fogo, de 1981. Esse é um filme britânico, ele é um dramão mesmo, né? Aqueles dramas com D maiúsculo, ele se passa na preparação e também durante, principalmente ali no clímax, os Jogos Olímpicos de Verão, os Jogos Olímpicos de 1924, ou seja, lá na primeira fase dessa nova etapa das Olimpíadas, né, que eles chamam de Olimpíadas Modernas, e esse é um filme que vai lidar com dois personagens que são religiosos, um cristão e um judeu, e eles vão ter que fazer sacrifícios ou não para participarem dos jogos nas competições de atletismo, né? Eles são muito bons naquilo que eles fazem, mas eles têm um conflito de interesse, se eles realmente vão até o fim e vão, inclusive, passar por cima de algumas das suas regras religiosas para buscar o ouro olímpico. Hoje, olhando para essa história com uma cabeça já de adulto, eu acho que o conflito central é muito menos importante do que eu achava quando eu era mais novo. Eu acho que é uma bobagem, né? A gente está falando ali de dois personagens que são extremistas religiosos, é isso, né? Porque você chegar ao ponto, por exemplo, de ter um conflito de poder ou não competir em determinado dia da semana, porque esse dia é um dia religioso, importante, proibido para sua religião, que você não pode trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, você é um extremista religioso. Então, mesmo que o conflito seja um conflito interessante, mesmo que tenha um drama envolvido e também dê uma boa visão ali do ambiente da Olimpíada, eu acho que é um filme que tem personagens com uma visão um pouco infantilizada de mundo. O segundo filme é um filme que vai ser também sobre aquela primeira fase das Olimpíadas Modernas. A gente vai saltar de 1924 para 1936. O filme que eu vou indicar é de 38, mas é sobre as Olimpíadas em Berlim de 1936. E vocês sabem o que estava acontecendo na Alemanha naquela época. Imagina, Olimpíadas em 1936 na Alemanha. O líder alemão era o pintor austríaco, que vocês conhecem muito bem, infelizmente, e esse é um filme dirigido pela Leni Riefenstahl, que era uma diretora associada ao partido do pintor austríaco. Então esse filme, ele funciona muito bem como um documento histórico, não só por ter imagens muito lindas, imagens raríssimas e imagens que são muito interessantes de a gente olhar hoje em dia do que eram os Jogos Olímpicos naquela época, mas ele também funciona como uma documentação histórica daquele período difícil, complicado, que estava prestes a colocar o mundo no caos completo na Alemanha da década de 30. Eu estou falando de Olímpia, parte 1, que é um documentário ali de 1938. E é óbvio que com a cabeça que a gente tem hoje, a gente consegue olhar para aquilo e filtrar o que é válido ainda e o que não é. Porque, como eu falei, como documentação histórica, esse filme é absolutamente espetacular. Ele tem imagens lindíssimas, uma documentação histórica
preciosíssima, mas ao mesmo tempo tem todo um discurso por trás, que é um discurso da superioridade ariana, da superioridade branca, inclusive nos jogos. É por isso que o pintor e o seu partido gostavam tanto das Olimpíadas, mas a próxima não ia rolar, né, em 1940, justamente por causa dele, em 44 também não. Toda essa ideologia daquele partido e daquelas pessoas naquela época estão impressas no DNA da maneira com que a Leni Riefenstahl filma tudo aqui e constrói a sua narrativa. E eu vou linkar esse filme com o próximo, que é um filme chamado Raça, de 2016, que conta uma história, já é um filme ficcional, não é um documentário como Olímpia Parte 1, de um corredor americano que era negro e que enfrentou de maneira silenciosa o regime do pintor alemão, porque ele era um negro que bateu vários recordes, que era um dos melhores do mundo no atletismo da época, e ele foi competir em Berlim, em plena Alemanha, dominada por esse partido. E ele venceu várias medalhas, ele bateu recordes, e acredito que olhar a história desse cara, mesmo que num filme ficcional, é interessante pra gente ver como foi possível peitar essa ideia distorcida, essa ideia corrompida de que o homem branco seria superior em tudo, apenas por ser branco, né, geneticamente, apenas olhando para um cara que era negro e que foi absolutamente superior a todos os brancos na sua modalidade, né, e amassou todo mundo. É uma história bastante interessante, é um filme que é um drama histórico e mesmo sendo ficcional, eu acho que vale muito a pena. De um ponto de vista de esporte mesmo, tem filmes que vão falar mais da questão da preparação dos atletas olímpicos e do valor da união para que uma equipe consiga medalhas e consiga realizar os seus sonhos olímpicos. E eu vou indicar, dentro dessa pegada, por exemplo, um filme chamado Remando para o Ouro, que é um filme de 2023, é o mais recente dessa lista, que é dirigido pelo George Clooney. O George Clooney, lá nos anos 2000, era um diretor que tinha um pedigree, que tinha prestígio. Quando ele ia lançar o seu novo filme, todo mundo queria assistir. Ele parece que está mais em declínio, né? Eu tenho certeza que ninguém jamais ouviu falar desse filme, mas é um filme interessante, é um filme sobre uma equipe de canoagem, como o título já deixa claro, né? Remando para o Ouro, que vai atravessar toda a preparação, tanto antes das Olimpíadas quanto durante os Jogos. É um filme muito interessante, assim como é também Nádia Borboleta, que é um filme muito interessante também sobre uma nadadora canadense, lançado em 2020, durante o período em que as Olimpíadas de Tóquio deveriam estar acontecendo. E eu assisti a esse filme numa mostra de São Paulo, lá em 2020, que foi uma edição da mostra 100% remota, e foi muito engraçado, porque eu estava vendo em casa, remotamente, pela minha televisão, né, online, um filme sobre as Olimpíadas de 2020 que já deveriam ter acontecido, mas não tinham acontecido, né? Para quem não lembra, as Olimpíadas de 2020 em Tóquio foram apenas disputadas em 2021. Então assistir a esse filme era uma espécie de lembrete constante daquilo que a gente estava perdendo, da vida que a gente poderia ter vivido, mas tinha tido que sacrificar por causa das Olimpíadas. Mas mesmo assim, passando o tempo, né, e a gente não estando mais naquela situação, Nádia Borboleta é um filme muito legal, porque ele mostra como é a preparação, como é a vida dos atletas também durante as Olimpíadas, na Vila Olímpica, porque agora que a gente está assistindo às Olimpíadas de novo, né, a de Paris 2024, a gente percebe o quão jovens são a maioria dos atletas que disputam todas as categorias. Eu já estou numa idade em que, quando eu vejo atletas da minha idade, sempre tem um comentarista falando que, nossa, olha só a superação desse atleta ou dessa atleta, é o mais veterano, a mais veterana da sua equipe, e mesmo assim está competindo em nível olímpico. Eu acho que esses comentaristas poderiam pegar um pouco mais leve com a minha idade, mas brincadeiras à parte, o Nádia Borboleta mostra exatamente isso, como é ser uma pessoa jovem e que tem tanta responsabilidade já em relação ao cuidado do seu corpo, em relação a desafiar os limites da sua própria fisiologia, e também sendo uma pessoa jovem que quer se divertir, que também quer viver a sua vida e não sacrificar absolutamente tudo pelo esporte. É um filme muito legal, que também tem cenas muito interessantes, ambientadas numa Olimpíada que iria acontecer, mas não tinha acontecido ali
ainda. E eu vou terminar essa lista com dois filmes que não são exatamente sobre esporte, mas são sobre duas questões que estão entranhadas com esse assunto de Olimpíada que a gente está falando. Um deles é Munique, de 2005, dirigido pelo Steven Spielberg, que é um filme sobre a parte política. Teve um grupo de israelenses que foram atacados durante os Jogos de 1972 em Munique, como o título do filme já deixa claro, e esse é um filme de espionagem. Esse é um filme sobre tudo que envolveu também o serviço de contra-inteligência para defender aqueles atletas, para tentar também capturar os terroristas e também fazer com que nada mais acontecesse naqueles jogos. Eu não sei qual seria a minha opinião política hoje assistindo a Munique. Eu assisti a Munique há muitos anos. Eu não sei como eu veria hoje, ainda mais considerando tudo que a gente sabe sobre a história de Israel e sobre tudo que Israel fez e faz contra o povo palestino. Eu não sei, e eu não tô falando que eu sei, gente, tá bom? Eu tô falando exatamente que eu não sei. Eu tô falando o oposto do que você já tá com vontade de atacar, mas eu não sei o que eu acharia sobre o posicionamento do Spielberg. Será que ele foi ufanista? Será que ele usa nesse filme uma abordagem 100% cega pró-Israel? Porque se for isso, obviamente é bastante lamentável, mas o que eu lembro é que é um filme muito bom do ponto de vista de ser um filme de espionagem e também um drama histórico. E eu vou encerrar essa lista com um filme que fala sobre outro aspecto importante que muitas vezes é ignorado, mas que é necessário discutir, que é a parte da saúde mental dos atletas. Eu lembro que em 2021 teve toda aquela polêmica da desistência da Simone Biles, né, que falou que não ia participar das finais porque estava passando ali por um problema de depressão ou de ansiedade generalizada, que seja, e ela não conseguia. E muita gente não conseguia entender que ela não conseguia participar da final, que não é uma questão de opção, ela não decidiu não participar, ela simplesmente não conseguia participar. E as pessoas, às vezes, não têm o mínimo de empatia, não conseguem se colocar no lugar do outro e imaginar o tamanho do dano mental, na saúde mental dos atletas, que é estar sob tanta pressão com tão pouca idade como atletas olímpicos. O documentário que eu estou introduzindo aqui se chama O Peso do Ouro, é um filme de 2020, é um filme curtinho, produzido pela HBO, lançado lá no comecinho da HBO Max, e é um documentário que vai falar justamente sobre isso. Vai ouvir muitos atletas olímpicos, vai ouvir preparadores, técnicos, muita gente envolvida, psicólogos também, né, profissionais de saúde mental, e vai falar sobre todo o peso, todos os desafios e também sugerir possibilidades para que a vida mental, a saúde completa dos atletas seja cada vez mais preservada daqui para frente. Eu quero muito que vocês assistam algum desses filmes e se vocês assistirem, eu gostaria que vocês viessem aqui me dizer nos comentários quais deles você viu, qual deles você viu por indicação minha. Eu quero saber, você gostou, não gostou? Esse filme mereceu ou não a minha indicação nessa lista? E aproveita também e usa a caixa de comentários para me indicar e para indicar para as outras pessoas que assistirem a esse vídeo mais filmes que se passem durante as Olimpíadas de Verão, que eu quero muito ver. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, fazer tudo aquilo que vocês já sabem, se vocês ainda não fizeram, isso me ajuda muito. E por hoje é isso, um abraço, tchau. I can't wait.